Olá, pessoal, tudo bem? Vocês nos escutam bem? Eu sou Leandro Holanda, da Tríade Educacional. Vou fazer a mediação dessa conversa com a Beatriz Ferraz. Antes da gente começar a se apresentar, eu queria pedir para vocês darem feedback no chat. Assim a gente consegue também fazer com que o áudio fique melhor. Enfim, se tiver algum problema, a gente vai otimizando. Então, avisem a gente, por favor, no chat, tá bom? Bom, hoje a nossa conversa, então, é com a Beatriz Ferraz. A gente vai falar um pouco de propostas para fazer em casa, né? Então, entrelaçando a diversão e a aprendizagem. A Beatriz Ferraz, ela é doutora em educação pela USP, ela tem especialização em lideranças políticas para a primeira infância pela Harvard University, e ela é diretora da Escola de Educadores e diretora da Global Me School e consultoria de projetos educacionais. Beatriz, é contigo. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, nesse período que coloca a gente em distanciamento social, né? Mas podendo fazer uso dessas tecnologias para que a gente possa estar mais pertinho, se apoiar, estar junto, né? Nessas reflexões e nas trocas em relação a essas angústias, que com certeza são angústias que estão, que nós estamos compartilhando, né? Então, eu gostei muito, agradeço muito o convite da Lilian, do Leandro, da Tríade Educacional, para a gente fazer essa conversa, esse bate-papo. Fiquei muito feliz, porque a gente teve mais de 1.700 inscrições e mais de 400 perguntas, né? E o trabalho que a gente fez nesse período foi agrupar essas perguntas para poder organizar aqui esse bate-papo com vocês. Em função de ser um grupo grande e de serem bastante perguntas, a gente optou por esse formato. A ideia é que eu vá conversando, contando um pouquinho a partir do que eu organizei aqui de ideias, a partir das perguntas que vocês trouxeram, e vocês podem ir colocando aí no link de vocês as perguntas que vocês têm, que o Leandro está ali fazendo uma triagem, tentando também dar um agrupamento para elas, para em alguns momentos a gente fazer uma paradinha e responder as perguntas de vocês. Eu queria, então, começar com a gente falando pelo próprio nome pode ser o anterior. O próprio nome do nosso encontro, né? Que são as propostas para fazer em casa, entrelaçando diversão e aprendizagem. E por que eu escolhi esse nome? Esse nome já parte das perguntas que foram aparecendo, né? Então, por exemplo, perguntas como oferecer propostas que sejam realmente significativas para as crianças e as suas famílias nesse momento? Como que a gente garante a qualidade? Como que a gente respeita as questões políticas, éticas, estéticas, que são princípios da educação infantil, né? A Viviane traz essa pergunta. A Elizabeth fala: o que vocês acham sobre o município colocar material online para as crianças na educação infantil? Natália pergunta: como proporcionar propostas de qualidade sem incentivar o uso de telas, né? Então, essas perguntas, elas refletem, né? Elas já agrupam um tanto de outras perguntas e elas refletem justamente esse contexto que a gente está passando, que é entender, frente a um período de quarentena que propõe um isolamento social, o que a gente faz? Qual é o papel da escola na sua parceria com as famílias e no seu compromisso com as crianças, né, nesse momento, né? E nós não temos a solução, né? Nós temos uma situação inédita, né? E é a partir dessa situação inédita e dos contextos que vão aparecendo, das possibilidades que a gente vai encontrando, que a gente vai construindo e ensaiando algumas possibilidades. O importante é que a gente sempre faça isso colocando a criança em primeiro lugar, né? Disso tudo que eu estou propondo, a quem eu estou beneficiando? Eu preciso estar beneficiando as crianças e também estar, portanto, beneficiando as famílias, que são aquelas que cuidam das nossas crianças, nesse momento, principalmente, que elas estão por um período intenso, né, de interação no ambiente familiar. Então, Leandro, pode passar, por favor.
O que eu gostaria de contar um pouquinho para vocês, antes da gente entrar na temática especificamente, é que quando a gente fala das crianças, a gente está falando de muitas crianças, e quando a gente fala das famílias, também estamos falando de muitas famílias. Então, que a gente possa também entender que as respostas, elas não são únicas, né? Que as respostas, elas precisam ser construídas a depender dos contextos que eu estou com os quais eu estou me relacionando, né? Então, a gente está falando de crianças e famílias plurais, né? A gente está falando de crianças e famílias que convivem, né, em ambientes diversos, que possuem diferentes contextos sociais, econômicos, culturais, que têm diferentes formas de se relacionar com as escolas que escolheram para os seus filhos. A gente tem uma diversidade de escolas aqui no Brasil, cada escola tem a sua abordagem pedagógica, né? A gente tem a nossa Base Nacional Comum Curricular, que garante as aprendizagens específicas, né? As aprendizagens essenciais das crianças, mas a abordagem dessa proposta, ela é uma autonomia das escolas. Então, a gente também está dialogando aqui nesse bate-papo com escolas com diferentes abordagens. E isso é importante da gente considerar ao longo da conversa que eu vou fazer aqui, né? É claro que eu vou partir de uma abordagem que é uma abordagem que está alinhada com os nossos documentos oficiais, com o que o Brasil, enquanto país, né, enquanto sociedade, vem documentando e fazendo escolhas sobre uma proposta educacional para as crianças. Mas é importante que a gente tenha essa escuta no decorrer aqui das minhas falas, né? Então, também, nesse contexto, a gente pensar que o momento é inédito, as soluções estão sendo construídas, e que as soluções, elas não dizem respeito somente a um ator, né? A solução vai falar das crianças, vai falar das famílias, vai falar dos professores, das escolas, né? Então, a todo momento, a gente vai estar olhando para essas questões, tentando buscar toda essa comunidade envolvida, né? Mas o nosso foco aqui, como eu falei no início, é a criança e os seus familiares, os adultos de referência, porque é para esse contexto que a gente está dialogando, né? Como a gente ajuda as crianças menores de 6 anos e as suas famílias para terem bons momentos de interação em casa no período da quarentena, né? E aí, a partir dessa pergunta, como nós, professores, educadores, escolas, podemos ajudar as crianças e os familiares nesse contexto, né? E aí, eu aqui, pensando nessas questões, destaco perguntas, por exemplo, como a da Gabriela Carola, que ela traz uma colocação, né? Eu gostaria de ver dicas realmente possíveis de serem seguidas, inclusive para as crianças menos favorecidas socialmente e economicamente. Por experiência, sabemos que é mais difícil convencer os pais dessas crianças da importância das atividades educativas adequadas, até mesmo por inúmeros fatores que dificultam o seu atendimento e a sua disponibilidade para desenvolvê-los ou proporcioná-los a seus filhos. Ao mesmo tempo, a gente tem a Elizabeth perguntando: que tipo de proposta eu posso indicar para os pais realizarem com as crianças em tempos de pandemia? E a gente tem a Mariana Castilho também perguntando, né? Como fazer desses momentos de aprendizagem e interação em casa vivências que sejam diferentes de mero entretenimento, mas sem fazer frustrações, né? Sem trazer frustrações para os pais, para as crianças, e sem criar expectativas irreais. Essas 3 perguntas, que vêm de diferentes lugares, diferentes pessoas, elas estão falando nitidamente de 3 contextos diferentes, né? De convivências com diferentes famílias, com expectativas diferentes, com crianças com necessidades diferentes, né? Por isso que é muito importante a gente ter esse filtro aqui nessa conversa e a gente tentar estabelecer nesse fio narrativo que a gente vai construir aqui junto o que é comum a todas essas crianças, né? Quais são os direitos universais das nossas crianças? Quais são as necessidades que nós, como adultos, né, e os seus familiares, como adultos responsáveis por essas crianças, quais são essas necessidades que a gente precisa garantir
cuidar delas, para que a gente possa promover o desenvolvimento pleno das crianças na primeira infância, né? Então, pode passar, por favor. Bom, nesse sentido, eu dividi aqui a nossa conversa, pode passar isso também, por favor. Eu dividi a nossa conversa aqui em 3 grandes blocos, né, que eu chamei assim. O bloco 1, práticas pedagógicas, EAD, ou contextos familiares que oportunizam interações positivas. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre essas soluções que estão aparecendo e o que a gente pensa e como que a gente considera cada uma delas, né? No bloco 2, a gente olhar para esse contexto específico, né, que é como apoiar as crianças e as suas famílias na construção de uma rotina que seja promotora de interações, brincadeiras e aprendizagens. E, por fim, abordar algumas questões específicas que vão aparecendo, como as especificidades desse momento, né, na relação com bebês e crianças bem pequenas, as questões voltadas às práticas de leitura, escrita, questões de alfabetização apareceram bastante, e outras questões aí que vocês queiram trazer, tá bom? Então, vamos lá. Pode passar, Leandro. Bom, então, aqui nesse bloco, eu acho importante que a gente comece resgatando esse assunto à luz da educação infantil, né? Qual é a proposta que a gente tem para a educação infantil no nosso país, né? E eu vou fazer essa retomada à luz da ideia de um currículo, porque a gente, nesse momento, está pensando muito como a gente dá conta das aprendizagens que, enquanto escola, somos responsáveis em garantir às crianças, né? E como que a gente dá conta dessas aprendizagens nesse contexto que as crianças não estão indo para a escola, que elas estão em casa com os pais, né? Então, primeiro, a gente precisa resgatar quais são os princípios, os conceitos que a proposta curricular que hoje a gente partilha, que a nossa Base Nacional Comum Curricular nos traz, né? A nossa base, ela vai falar dos direitos, as nossas crianças têm direitos que precisam ser garantidos no cotidiano delas, seja no cotidiano escolar ou no cotidiano familiar, porque esses direitos, eles falam da forma como a criança aprende, eles falam de quem é essa criança e que para que ela possa aprender e se desenvolver, o que ela precisa vivenciar, como os contextos que ela vivencia precisam estar organizados, né? Quais são as condições que a gente cria nesses contextos para favorecer as experiências e as aprendizagens das crianças. Então, aqui a gente está falando do direito de conviver, do direito de brincar, de participar, do direito de expressar, do direito de explorar e do direito de conhecer-se, né? Esses direitos permeiam o contexto escolar e também permeiam o contexto familiar. A gente também fala na educação infantil que toda a prática que a gente faz com as crianças, então toda a prática pedagógica deve considerar 2 eixos estruturantes, as brincadeiras e as interações. E por que a gente está falando isso? Porque esses 2 eixos revelam para nós, né, a forma como a criança aprende. A criança pequena aprende por meio de interação. A criança pequena não aprende por interação com máquina, ela aprende por interação com outro ser humano, com um adulto, com um colega mais experiente com ela aprende através das relações, dos encontros, ela aprende sobre as relações, sobre os encontros, né? Ela está construindo a sua identidade, a sua autonomia, ela está se constituindo como um ser social, né? Então, é muito importante que a gente considere as interações em todas as propostas que a gente organiza junto com as crianças, tal como a brincadeira, porque a brincadeira é a forma da criança também se relacionar e aprender sobre o mundo, as pessoas, as relações e sobre si mesma. É uma linguagem primordial da criança, pela qual ela se expressa, né? Pela qual ela busca compreender esse mundo e as pessoas do seu entorno. Então, o brincar e as interações, eles são eixos que estão colocados nas atividades, né, nas propostas na escola, mas também nas propostas em casa, né?
como que as crianças convivem num ambiente familiar? É importante que elas tenham o maior tipo de interações de qualidade possível, né? É importante que elas brinquem muito, que elas tenham contextos de brincadeiras, né? E, por fim, a gente está falando também no nosso currículo da ideia dos campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos e os objetivos estão dizendo para nós, no contexto da escola, quais são as experiências importantes da gente garantir que as crianças possam ter, né? E nesses contextos, nessas experiências, nas vivências que a gente promove, quais são as aprendizagens que a gente precisa garantir. Pode passar. Então, quando a gente pensa... Oi. Eu tenho uma pergunta que se conecta muito com o que você acabou de falar. Ótimo. Então, eu vou colocar aqui, e é uma pergunta da Ana Lúcia, né? Como alfabetizar as crianças sem interação entre elas? A gente vai falar muito disso, viu, Ana? Eu vou te pedir para a gente responder um pouquinho mais para frente, porque a gente vai falar bastante. Eu estou destacando aqui a interação, porque ela vai ser o nosso fio narrativo, né? Como eu promovo contextos de interação num período de quarentena? A gente vai falar isso, né? Quais são as interações que a gente pode promover? E como que as aprendizagens que são do âmbito escolar são consideradas nessas interações que a gente está falando. Então, eu vou te pedir, daqui a pouco eu vou trazer essa discussão aqui para a nossa conversa. Então, quando a gente está falando desses princípios aí, que é a nossa proposta curricular, a gente está falando que a escola ela é a responsável por criar contextos que essas experiências importantes na vida das crianças aconteçam. E que esses contextos, eles precisam considerar os interesses, os desejos, os saberes, as experiências das crianças, as diferentes necessidades e ritmos de desenvolvimento de cada uma delas, as práticas sociais e culturais que existem, na quais elas estão imersas, de modo que a escola seja um espaço em que elas encontrem essas práticas e dê sentido a elas, né? Precisa entender um contexto de quais são as aprendizagens importantes de serem garantidas para as crianças e como que a gente promove esses contextos, como que esses contextos promovem o desenvolvimento integral das crianças, qual é o meu olhar de criança e qual é o meu olhar de professor, né? Eu entendo essa criança como uma criança competente para aprender, uma criança com iniciativa, né? Eu entendo esse professor como aquele que entende sobre a criança e que constrói junto com ela contextos de aprendizagem significativos no qual ela pode ser protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, quando a gente está na escola, a gente está falando disso, e a gente entende disso. Aí pode passar, Leandro. Como que a gente pensa isso, né, quando a gente vai falar dos contextos em casa, né? Como que a gente cria esses contextos em casa? E aí, são muitas as perguntas que vêm relacionadas a isso, né, de pensar, Bia, quais são esses contextos? O que a gente propõe para as famílias e tal? O que eu diria é, primeiro, uma reflexão. Por que a gente quer criar esses contextos em casa? O que está em jogo aqui, né? Vamos pensar juntos qual é a maior necessidade nesse momento que a gente está vivendo, né? Qual é a maior necessidade das crianças, das famílias, né? A gente precisa criar contextos em que a gente possa garantir a saúde e o bem-estar das nossas crianças, né? E como que isso pode se dar num contexto familiar promotor de interações e vivências positivas, né? É disso que a gente está falando. A gente tem que tomar muito cuidado com a situação que a gente vive, que é uma situação inusitada para as famílias, que é ficar tanto tempo dentro de casa, é um confinamento, né? Em casa, com as crianças, né? Sem sair de casa com as crianças. Eu estou acostumado a vir o amiguinho aqui, a gente ir no parque. Essas situações não existem mais. Isso gera um estresse por si só, né? Um estresse das famílias. Quando a família está estressada, esse estresse passa para a criança. Contextos estressantes não são bons para as crianças, né? Contextos estressantes não apoiam o desenvolvimento da saúde e do bem-estar das crianças. Então, a gente tem que, ao máximo, pensar
que o tempo inteiro eu tenho que equilibrar essa balança, né? É olhar o contexto, como eu ajudo a família e como eu ajudo a família a ajudar essa criança, né? E é nessa linha, e a gente apoiando, então, a família nessa perspectiva de não sobrecarregá-la, né? Pode passar, por favor. E aí, então, quando a gente fala, né, de apoiar, é uma para trás, Leandro. Quando a gente fala de apoiar, né, as interações e as vivências na perspectiva de que essas são necessidades importantes da gente manter nesse momento para as crianças, a gente se faz essa pergunta, como muitas das perguntas, né, que vieram aqui, relacionadas a essa ideia. É possível falar de interações em período de isolamento, né? A Ana Júlia tinha perguntado aqui, como fazer, como trabalhar a alfabetização sem interação, né? Aqui eu estou ainda olhando um passo para trás para chegar nessa conversa, né? É possível a gente falar de interação em períodos de isolamento? E tem uma questão que é possível a gente falar nesse momento, que é desse tipo de interação que a gente está fazendo aqui, né? Que é uma interação caracterizada, a gente está fazendo uma interação online, né? A gente está promovendo uma conversa que é mediada por uma tecnologia, né? Eu estou aqui presente, ao vivo com vocês, e vocês estão aí presentes ao vivo, mandando perguntas, pensando, algumas conversando entre vocês nas suas próprias redes. Essa é a ideia de uma interação online. Veja, gente, o EAD não é interação online, né? O EAD, ele não pode também ser pensado somente, então eu quero só reconstruindo aqui minha fala, o EAD, ele não é somente interação online e nem somente colocar o que eu faço presencialmente na modalidade à distância, né? O EAD tem toda uma metodologia pensada para o tipo de aprendizagem que ele pode promover, né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é, estamos falando de EAD com as crianças, né? Não estamos falando de EAD com crianças menores de 6 anos, né? A gente não está falando deste contexto. A gente está falando necessariamente de contextos que envolvam interação. E envolver interação é envolver bate-bola. É a gente ajudar o adulto a se mobilizar, mobilizar a partir daquilo que a criança faz ou fala ou expressa. É ação e reação, né? A criança fala algo, o adulto acolhe e ele devolve, depois ele escuta o que a criança fala de novo, né? E essa escuta e essa fala não necessariamente verbal, ela pode ser por corpo, por gesto, pelo movimento, pela mímica, né? Então, a gente sim está falando da importância dos contextos de interação. Então, a gente pode pensar, a interação online, ela é uma alternativa? Ela pode ser uma alternativa, mas ela tem que cuidar também da medida em que promoção eu faço do uso da tela, né, na relação com as crianças. A gente sabe, já existem pesquisas que comprovam que o uso intensivo de telas com crianças pequenas não é benéfico para a saúde, para a aprendizagem e para o desenvolvimento das crianças. Então, a gente pode pensar que a gente está vivendo um período de exceção em que essa tecnologia, ela pode ser um recurso, mas ela não pode ser o único recurso. E ela não pode promover um tempo demasiado na vida da criança no uso desse recurso. Então, vamos pensar um pouquinho na perspectiva das interações online. E logo nós vamos falar sobre isso. E a outra perspectiva que eu acho que a gente pode falar aqui é essa ideia de como que a gente valoriza as interações positivas no contexto familiar. E aí vamos olhar pelo ponto de vista de como que eu apoio uma dinâmica no contexto familiar que seja promotora de encontros, descobertas, de descanso, de fortalecimento de vínculo entre as crianças e os integrantes ali da sua família, os adultos que estão ali junto com ela nesse ambiente de quarentena. Pode passar. Então, quando a gente fala aqui, retomando essa ideia das interações online, né? São diferentes as formas que a gente tem para falar de interações online. Eu trouxe aqui algumas, depois eu vou abrir para o Leandro reforçar, porque ele é o cara que entende aí
dessas tecnologias e dessas mediações, mas o que eu tentei trazer aqui um pouco são esses recursos que são os recursos mais próximos da gente, né? Que são recursos que a gente encontra no celular, por exemplo, que hoje boa parte da população tem um celular em casa e pode fazer uso dele. Mas para além do celular, você pode ter no tablet, você pode ter no computador, e aí vai depender, então, do contexto de cada família, né? Mas que a gente possa incentivar encontros virtuais com as crianças, fazendo uso, por exemplo, de uma ferramenta que chama Zoom. O Zoom possibilita algo parecido com o que a gente está fazendo aqui, mas que todos conseguem se ver ao mesmo tempo e conversar, e estabelecer uma conversa, né? Então, o professor, ele pode puxar, né? Combinar com os pais momentos em que as crianças vão entrar, né? Em momentos assim, a gente está falando de um momento diário, né? No dia, vamos dizer, ou alguns momentos na semana, nem precisa ser todo dia, né? Mas que eles vão entrar e que o foco dessa interação é na valorização dos vínculos, dos afetos, é o prazer de estar junto, de encontrar o amigo, de ver a professora, de trazer de volta aquela memória de um grupo, né? Que era isso que eles estavam, de alguma forma, conquistando na escola nesse momento, né? A gente estava vivendo um período de adaptação, as crianças se conhecendo, aprendendo a conviver numa rotina coletiva, entendendo quem é cada um naquele grupo, os gostos, as preferências, aprendendo o nome de cada um do grupo, né? Como é que eu faço breves momentos em que eu promovo esses encontros, como momentos de encontros mesmo, de afeto, de relação, né? O Zoom e Hangout, uma série de outras ferramentas podem ajudar nisso. Os professores podem enviar vídeos para as crianças, né? E a partir desses vídeos, convidar as crianças também para mandarem vídeos e interagir num momento que ele não é um momento imediato, mas ele é um tipo de interação. Por que é um tipo de interação? Porque é um professor reagindo a partir de uma iniciativa da criança. E eu não respondo igual para todas as crianças. Eu respondo para cada uma das crianças que se comunica comigo. Então, eu posso fazer essas interações por vídeo, também por mensagens de áudio, né? E aí eu posso usar o WhatsApp, eu posso usar FaceTime, né? Eu posso fazer mensagem de texto, seja de texto do meu WhatsApp, mas também uma mensagem de e-mail, eu dito para o meu pai, né? A criança dita para os pais, ou fala para os pais o que elas querem perguntar, o que elas querem contar, e a gente promove uma troca também por meio dessa ferramenta, né? Eu posso enviar uma lista de músicas que eu, professora, sei que as crianças gostam, que eu canto com elas na escola, que eu iria cantar, né? Ao longo do ano eu ia ampliando esse repertório. Então, eu posso enviar essas músicas por meio de uma lista que eu criei, por exemplo, no Spotify, e as crianças acessam, e quando eu entro no Zoom online para perguntar como elas estão, a gente pode cantar uma música que a gente escutou junto, que tem na lista. Então, eu posso criar com alguns desses mecanismos um contexto de interação, né? E a mesma coisa, por exemplo, também com links de histórias e de livros. A gente sabe que muitas famílias não têm o livro concreto, né? Ou se tem, às vezes não tem um repertório bacana, o que quer que seja. Hoje em dia, a internet oferece muitos links para nós de histórias, sejam histórias lidas, né, com o texto ali na frente, sejam áudios, né, histórias lidas, mas que a gente escuta elas, ou histórias contadas, né, uma série de blogs em que a gente tem excelentes contextos de contação de história. Legal, Bia. Não, eu acho que você falou muito bem das ferramentas, né? Eu vou só fazer uma pequena adição. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, chama Padlet. Alguém até comentou, Ana Lúcia comentou aqui, e chamou bastante atenção, que foi de uma professora, um grupo de professores, que criou um Padlet, e ao longo da semana os pais vão postando. Então, hoje a gente fez um bolo, hoje a gente fez um desenho, né? Então, vai criando esse mural, os pais vão postando. Então, hoje a gente fez um bolo, hoje a gente fez um desenho. Está dando retorno. Você está com o YouTube aberto? Tá. Fechar. Então, hoje a gente fez um bolo. Tá. Está dando retorno. Você está com o YouTube aberto? Tá. Fechar.
Peraí, que eu estou só esperando a Bia fechar, gente. Aí, Bia, pronto. Então eu achei bastante interessante essa ideia, porque o Padlet é legal lá com o celular, e é legal porque não precisa ser síncrono, né? Então é um momento que vai acontecer ao longo da semana, e esse mural vai sendo alimentado durante bastante tempo. Os pais podem comentar, podem mostrar para os filhos, comentar também o que as crianças comentaram, então também é uma forma de promover alguma interação, né? Uhum. E essa questão dos vídeos que você comentou também achei que foi muito legal, porque eu vi a minha sobrinha recebendo um vídeo do professor e que fez diferença para ela. Né? Então, porque é isso, é a interação, é o afeto, é saber que você pensou em mim, que a gente dá continuidade para as relações afetivas, né? Isso é básico para a constituição da criança, e isso a gente não pode deixar perder, né? Nem dessas relações do contexto escolar, e a gente tem essas possibilidades, né? Nem dessas relações do contexto de casa, né? E eu vi já uma perguntinha aqui que apareceu no YouTube rapidinho, quando eu dei uma olhada, que é, e o que a gente faz quando a gente não tem essas tecnologias, né? Por isso que eu estou falando, gente, contexto por contexto, né? Como é que eu consigo promover, de alguma forma, algo analógico, né? Nessa perspectiva. Então, assim, quando a gente está falando de links, de dicas de livros, etc., o que a gente pode fazer? Eventualmente, eu conheço escolas que estão imprimindo material com dicas e os pais passam, né, e pegam esse material, quando vão pegar, por exemplo, a merenda da criança. Essa é uma possibilidade, né? O que eu tentei trazer aqui foram links que os pais conseguem abrir pelo celular. Então, um e-mail, um vídeo, essas ferramentas, elas estão no celular. Não significa, a gente não vai falar hoje só sobre esse contexto, a gente vai falar também de outros contextos, né? Mas aqui, se eu quiser fazer uma mediação usando esses recursos, aqui a gente tem um conjunto de ideias, né? Legal. E eu acho que vale muito a pena, só para reforçar, essa ideia também das ferramentas que são assíncronas, né? Porque apesar de não ter uma certa disponibilidade de recursos, hoje o WhatsApp ele é muito difundido, né? Então, às vezes, talvez o Zoom não seja uma opção, porque não vai conseguir conectar na hora, mas mandar uma atividade num grupo de WhatsApp, às vezes o pai consegue se conectar em algum momento do dia, fazer o download, né? Então, pensar no assíncrono, eu acho que pode ser uma boa estratégia aí quando não se tem tanto acesso à tecnologia. Bom, vamos lá. Facebook, Instagram também dá, né? Eu acho que são ferramentas também que oferecem essas possibilidades de dar dica, como os links aqui, né? Mas também de mandar os vídeos e trocar todo esse contexto de comunicação e interação. Bom, eu vou continuar aqui para você, então, Bia. Tá bom. Então, gente, eu vou passar mais esse slide e vou fazer uma paradinha, caso o Leandro queira trazer algumas perguntas aí que apareceram, mas eu trouxe esse slide querendo compartilhar com vocês. Aqui a Global Me é uma escola que eu trabalho como diretora pedagógica nessa escola, e a gente passou também por esse período que a maioria de vocês estão passando, né? Que é como que a gente pode ajudar, apoiar as famílias a terem contextos de interação e vivências positivas em casa com as crianças. Uma das estratégias que a gente fez foi justamente mandar esse material por e-mail, que foi uma curadoria que a gente fez de links que oportunizassem as famílias ter uma ampliação do repertório delas para elas poderem trabalhar com as crianças, né? Então, não é nada direto com as crianças, mas quais são as músicas que a gente escuta aqui na escola, quais são as histórias que a gente lê aqui na escola, quais são as receitas que a gente gosta de fazer de comida aqui na escola, que essas atividades que fazem parte de uma rotina dentro de casa, elas podem ser enriquecidas com essas sugestões, né? Então, gente, antes de ir para o segundo bloco, que é onde a gente vai falar agora, não dizendo de contextos de interação online, mas sim de como apoiar as famílias
nas suas interações com as crianças, eu vou abrir um pouquinho para o nosso diálogo aí com a turma que está participando online. Perfeito. Eu só queria alinhar alguns pontos que estão aparecendo aqui no chat. Primeiro é que esses links depois a gente coloca lá na descrição do vídeo, tá? Então, terminando, uns 30 minutos depois, o link do YouTube na descrição a gente deixa disponível, tá? Então, a gente também separa o que for compartilhável aqui dos slides, deixa lá um link, vocês vão poder acessar, então fiquem tranquilos. Só olhar no YouTube daqui 30 minutos depois da live, a gente coloca lá. Tá? A outra é só que eu queria dar o crédito à Valquíria, que comentou comigo ontem dessa prática do Padlet, ela está aqui no chat. Que legal. Muito, muito obrigado. Bom, aqui tem uma pergunta do Daniel Leal, que eu acho que vale a pena. Fala, o resgate de brincadeira da educação infantil? Oh, ótima pergunta, viu, Daniel? A gente agora vive um momento que é um momento muito de criatividade, né? E que uma coisa muito bacana é a gente poder se identificar com essas famílias e pensar o que elas têm no repertório delas para poder se relacionar de uma forma positiva com as crianças, né? Se divertindo também, ao mesmo tempo em que as crianças se divertem e as relações se aproximam, né? As relações se fortalecem. A resgatar as brincadeiras tradicionais, as brincadeiras dos avós, dos pais, dos tios, é uma oportunidade super interessante. Então, aí está uma boa ideia de uma sugestão para os pais com as crianças, né? Perfeito. Eu vou colocar uma aqui também, Bia, e eu vou comentar um pouquinho. Hoje a gente vai falar muito de estratégias, mas como as legislações ainda estão bastante complexas, porque depende do município, depende do estado, hoje o que a gente sabe é que tem muitas escolas fazendo esse movimento de alguma forma, e que existe uma liberação, né, do Conselho Nacional para que isso seja contabilizado. Como a gente ainda não tem muita clareza, então a gente não vai entrar nessa espera, até para não passar nenhuma informação equivocada. Tá? Mas é importante a gente saber, né, gente, que a todo momento em que essas discussões estão sendo colocadas, todo mundo se atentar quando a discussão diz respeito ao ensino fundamental e ensino médio e quando a discussão envolve educação infantil. Na maioria das discussões, não se está fazendo uma orientação específica para a educação infantil. A gente tem os órgãos como a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que representa todos os secretários educacionais dos municípios do Brasil, né, se posicionando para que não seja, por exemplo, realizadas atividades em EAD com as crianças para substituir os necessários dias ou horas letivos, né? Então, essa orientação não está, não se bateu o martelo, não está claro ainda, cada município, às vezes cada estado está dando uma diretriz, o convite que a gente está fazendo hoje aqui para a gente pensar justamente como é que a gente pode apoiar nesse momento, independente da gente saber como que isso reverbera ou não do ponto de vista ali de poder ser considerado como horas ou não dadas, né? Porque a maior preocupação que eu acho que a gente tem que ter nesse momento imediato é como a gente garante que essas crianças e as suas famílias estejam em lares saudáveis, né? E, a partir das discussões que estão sendo feitas, como que a gente pode conquistar que todo esse apoio que a gente se esforçou em dar para as famílias e as crianças possa se reverter, né, em contextos significativos de aprendizagens reconhecidos como condições, né, da educação infantil. Mas não substitui a escola, né? Perfeito, Bia. Bom, vamos passar para o próximo bloco, e aí a gente depois volta, e aí a gente conversa um pouco mais, então quem quiser postar perguntas, fiquem à vontade aí no nosso chat. Tá bom. Bom, aqui esse bloco, então, a gente falaria dessa ideia de como que a gente pode valorizar as interações positivas no contexto familiar, né?
E aí, uma questão importante é a gente partir dessa ideia das necessidades das crianças, né? Quais são as necessidades das crianças e como essas necessidades aparecem, né, no contexto familiar, no dia a dia, na rotina das crianças, né? Então, uma coisa muito importante que a gente fala bastante na escola, e isso se dá em casa também, é que as crianças precisam da garantia de segurança afetiva, de relações estáveis, contínuas e íntimas, né, com os adultos que cuidam e educam elas, né? Então, nessa perspectiva, que a gente possa se perguntar, né, o que você gosta de fazer junto com o seu filho, né? Sugerir que os pais pensem sobre isso. Quais são as atividades que são gostosas de fazer junto, né? Quais são os momentos do dia que eu dedico, né, para uma troca, uma interação genuína com o meu filho, né? Quantas vezes eu consigo fazer isso ao longo do dia? Como que eu posso organizar isso de uma forma sistemática para eu não entrar num estresse, também a criança não entrar num estresse numa relação com a criança, né? Quais são as brincadeiras que convidam os familiares a fazerem uma interação positiva com as crianças, né? Numa relação delicada, sensível, afetuosa, de descobertas, né? Criando esses tempos e esses espaços para que a família possa estar junto, se divertir e todos aprenderem, né? Outra questão importante é essa ideia de que a criança, ela precisa de previsibilidade, regularidade e confiabilidade, né, no cotidiano dela, em todas as situações que ela vive de uma forma regular. Então, na escola, a gente tem essa preocupação quando a gente organiza os momentos da rotina que vão compor o cotidiano da criança. Vamos ajudar os pais a pensarem e refletirem sobre isso. Só que ajudar eles a pensarem e refletirem sobre isso à luz do contexto familiar, não à luz do contexto escolar. A gente não está levando a escola para dentro de casa, gente. São lugares diferentes, são propostas diferentes. A escola depende de um professor para criar, na relação com as crianças, os contextos de aprendizagem. Em casa, não tem professor. Em casa tem pai, tem mãe, tem adulto referência, né? Então, desses diferentes contextos que a gente está falando. Então, quando a gente fala da rotina, o que desses princípios, que não vale só para a escola, mas vale para casa também, que a gente pode trazer. Então, uma coisa importante da gente pensar nesse momento é: quais os tempos dos adultos e os tempos das crianças? Tem muito pai e mãe que está em casa e que está trabalhando 8, 10 horas por dia, né? Como é que esse pai e essa mãe, ou é só o pai ou é só a mãe, né? Como é que esses adultos se dividem no tempo, na interação com as crianças e em dar conta das suas outras tarefas, das outras crianças, dos filhos mais velhos, por exemplo, né? Então, a gente tem que pensar isso, porque quando a gente também, na ânsia de propor muitas coisas, muitos links, muitas atividades, que consideração a gente está fazendo com esses pais, né? A pergunta que a Mariana trouxe, logo no início, quando eu li para vocês, ela é muito importante, né? Como que na ânsia da gente querer ajudar, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar criando um ambiente de estresse, né? Porque a gente propõe coisas que os pais não sabem fazer, as crianças em casas entediadas não é a mesma coisa que as crianças na escola brincando com os pares, com os seus parceiros, né? Então, o contexto é muito diferente. Fazer essa reflexão dos tempos é muito importante, né? Outra coisa, vamos refletir, o que as crianças podem fazer com a autonomia? As crianças, desde bem pequenininhas até as crianças pequenas, né? O bebê, o que ele pode fazer? Qual é o momento que ele pode estar com ele mesmo? O que recursos que eu posso oferecer? Como é que eu organizo o espaço para que esses momentos existam na rotina? Não é o tempo inteiro que a criança precisa estar na interação com o adulto, mas quando ela não está, quais são as interações que o adulto criou para que ela possa ter? Com os materiais, com os objetos, né? Que ela está explorando, que ela está brincando. E aí a gente pensar, a partir dessas perguntas, né, quais são os momentos do dia que eles podem ser
organizadores, né, dessas necessidades das famílias, dessas necessidades das crianças. Então, o que a gente sabe? Os momentos de refeição. Os momentos de refeição, todo mundo para, senta. Às vezes, não sentava para comer todo junto. Mas, será que esse pode ser um momento em que a gente ajuda a dar um caráter especial nesse período de quarentena? Vamos transformar o momento da alimentação um momento muito especial, né? Um momento de troca, de encontro, de conversa, de fazer junto a comida, de arrumar junto a mesa, o espaço, de cada um fazer o que pode lavando a louça depois de cozinhar. Vamos fazer uma receita junto, vamos ler o texto dessa receita, vamos pensar nos ingredientes, olhar para os instrumentos de medida. Quer dizer, fazer isso, trazer esse contexto, essas práticas para o cotidiano, é promotora de uma diversidade de aprendizagens para as crianças. Mas, mais do que tudo, no contexto familiar, promotoras de encontros, de relações positivas, né? O momento do banho, do sono, do descanso, o momento da brincadeira livre, o momento de ler uma história, e o momento que eu tiro do dia para fazer algo junto com o meu filho, né? Então, se eu pudesse pensar que esses são momentos que partilham do que faz parte de um dia a dia. Em casa, todo mundo toma banho, todo mundo dorme, todo mundo descansa, todo mundo come, né? E é possível agregar a isso momentos de brincadeira livre, momentos de brincadeira em par, né? Como é que a gente pode criar rituais com as crianças para que elas possam se apropriar desse momento como a rotina que elas vão viver neste período que elas estão em casa? E, ao a gente propiciar as condições das crianças se apropriarem dessa rotina, a gente também ajuda elas a se auto-organizarem para esses momentos, e a gente vai ajudando uma dependência mais positiva das relações familiares. Então, a criança ter maiores condições de autonomia, né, na organização do seu dia, das suas atividades, para que os pais também possam, né, estar realizando as outras atividades que eles precisam dar conta nesse momento, né? Então, por exemplo, combinar os espaços e os tempos que as crianças vão ter para a brincadeira livre, apoiar a criança para brincar, apoiar a criança na arrumação posterior que ela vai fazer, combinar com a criança, né, conversar, o que ela gosta de brincar, o que ela sabe brincar com maior autonomia. Então, indicar para os pais que ofertem esses brinquedos, esses contextos de brincadeira, né? Ler a história sempre no mesmo momento do dia, ajuda a criar um ritual, né? A escolher o livro, escolher o lugar dessa leitura, criar um espaço de uma biblioteca para que a criança saiba que ela sempre pode ir ali quando ela quer folhear, quando ela quer ver um livro, né? Lidar com o momento da refeição como um momento de fazer junto, de observar os alimentos, como se cozinham os alimentos, então as transformações que acontecem, envolver as crianças pequenas também nas tarefas pelas quais elas podem se responsabilizar, né? Criar rituais e garantir no dia um momento de acordar, de dormir, de descansar, de tomar banho, e como que cada um desses momentos é propiciador de interação e de aprendizagem no contexto dessa interação, né? Então, eu estou brincando, eu vou tomar banho, o que eu posso, o que o pai pode fazer ali para tornar o momento do banho um momento de brincadeira, né? Um momento de brincadeira com a água. Não é deixar a água correndo, chuveiro aberto, mas dá para pegar uma panela, uma banheira, colocar ali, encher um pouco d'água e deixar fazer uma espuma e colocar alguns brinquedos e deixar a criança brincar um pouco com esses materiais, né, no momento do banho. Então, o banho é um momento da rotina, mas que ele pode ser potencializador, né, das experiências. E o que eu estou chamando aqui de convidar os pais para esse momento de fazer junto olha, mas tem também esse momento em que para tudo, e esse é um momento especial, é um momento de uma dedicação exclusiva para uma atividade diferenciada que a gente vai fazer junto, né? Que pode ser uma brincadeira, um jogo, um desenho, uma pintura, uma argila, né?
coisas que as crianças tenham em casa. Uma receita de massinha que a gente dá, que eles podem fazer, guarda na geladeira, dura a semana inteira, né? O que eles podem brincar com essa massinha, com as coisas que tem em casa, né? Mas não é uma atividade didática que a gente está dando para as crianças, né? Bom, pode passar. Com essa rotina estruturada, os adultos, eles conseguem, por exemplo, se organizar no tempo que eles precisam para eles, né? Pensar a organização dos espaços para os contextos que possam garantir, propiciar uma maior autonomia para as crianças, né? E, ao mesmo tempo, garantir uma série de aprendizagens importantes, que são importantes para a vida e que são partilhadas, né? Tanto na casa como na escola, né? A gente está falando da construção da identidade, da autonomia, a gente está falando do desenvolvimento da linguagem, da criatividade, das relações, da autorregulação, de aprender a cuidar de si, de cuidar do outro, e de todas essas práticas culturais e sociais, né, que vão ampliando para as crianças as suas experiências de mundo, né, as suas vivências, a sua inserção na cultura e na sociedade, né? Então, eu queria abrir de novo, então, para que vocês possam trazer um pouco das perguntas de vocês. Eu acho que aqui a gente deu conta de falar um pouquinho, vou trazer algumas perguntas que vieram inicialmente, né? A interação faz parte do processo educativo. Como que eu vou sanar a sua falta nesse momento? Não, a gente não vai sanar. A gente tem que garantir que as interações aconteçam, é isso que a gente está falando, seja através com os professores, através das interações online e dessas ferramentas que oportunizam situação de interação, né? Não é situação de lição, não é um monte de atividade sem sentido para a criança, né? Como também garantir que em casa as crianças tenham momentos de interação positivo com os seus familiares, né? A Aline também pergunta como garantir contextos de brincadeiras e interações no cotidiano de isolamento, de que forma que o adulto pode apoiar essa garantia. Então, a gente falar para o pai da importância de escolher esses momentos e, nesses momentos, se dedicar genuinamente para a interação com as crianças é uma orientação muito importante, né? Trazer esses elementos que já são da rotina e dar luz a esses momentos diminui o estresse do pai, que além de ter que dar banho, pôr para dormir, descansar, fazer a comida, ainda tem que fazer um monte de atividade que a escola mandou. Não, as atividades que a escola mandou são viver esses momentos com muita intensidade e com muita qualidade, né? Bia, tem uma pergunta que apareceu, queria fazer para você. Eu não achei mais ela aqui no feed, porque na nossa ferramenta desaparece depois de um tempo. Mas era uma pergunta que falava se vale a pena também passar recomendações sobre como organizar os cantos em casa. Sim, super vale. Estava falando para vocês que uma das orientações que a gente pode dar para os pais é como que eles conseguem organizar os espaços da casa, negociando mesmo, né, com as crianças. O que se faz nesses espaços, quais são os materiais que estão nesses espaços, e que os materiais possam estar organizados de uma forma que as crianças tenham autonomia para pegar e para guardar, porque esse é um dos combinados que precisa estar presente. Então, a criança saber que, quando ela quer brincar livremente, o quarto dela é um quarto seguro, é um espaço seguro, que os brinquedos estão no alcance, que ela pode brincar e depois ela pode devolver, guardar, que ela sabe que na sala a gente criou um espaço que vão estar os livros, porque a gente pôs um tapetinho e conseguiu colocar uma redezinha e fazer uma cabana para o momento da história, que dá para toda a família entrar ali. Esse é o momento que a gente vai ler história junto e tal, esse é o espaço que a gente criou para isso. Ah, quem tem atividade que dá para fazer atividade de tinta, puxa, pode ser na lavanderia, pode ser na cozinha, quem tem varanda em casa, faz os combinados com as crianças. Quando a gente não faz os combinados, o estresse vem, porque as crianças vão tentar, elas vão por tentativa e erro, né? E a gente já pode combinar de antemão. Por isso é muito importante a gente contar, dar essas sugestões para os pais
e ajudando eles com esse repertório de espaço e organização no tempo, para que a relação deles com as crianças fique mais harmoniosa e que eles possam dedicar o tempo livre que eles têm para a qualidade dessas interações. Perfeito, Bia. Bom, a gente vai para o bloco 3, pessoal. A gente deve avançar mais uns 5, 10 minutos. E aí a gente também avança um pouquinho para ficar respondendo algumas perguntas, tá? Mas quem ainda tem mais um bloco. Tá bom. Esses 2 blocos, pessoal, eu vou até trabalhar com eles bastante nessa perspectiva de como se fossem perguntas, porque foram perguntas mais especificadas, mas dentro desse contexto, né? Então, eram perguntas muito relacionadas a, por exemplo, como na faixa de 1 ano e meio a 4 anos, a gente está trabalhando com vídeos com indicação de atividade. Estamos avaliando a possibilidade de encontro online, ao vivo, para promover a interação das crianças com os professores. Quais seriam as possibilidades com essa faixa etária? A Ana Angélica perguntou isso. A Roseli perguntou como garantir as interações que são a coluna vertebral, né, do fazer pedagógico, da faixa etária do 0 a 3, nesse cenário. Como desenvolver as propostas para que elas não se transformem em um amontoado de atividades desconexas. Então, a ideia aqui, gente, é trabalhar com os pais a necessidade da organização de uma rotina, a importância dos momentos de interação e como nesses momentos, que são os momentos triviais da rotina deles, da organização de uma família, as aprendizagens são promovidas na relação do adulto com a criança, né? E aí a gente pode ir em busca, sim, a gente quer mandar outros contextos para além dessa explicação, né, da importância de ajudá-los a organizar essa rotina. Por exemplo, eu trouxe aqui a ideia do site da Nova Escola, que tem o projeto Planos de Aula, que no caso da educação infantil, especificamente, são os planos de atividade. Lá a gente pode entrar, acessar, os planos são divididos por faixa etária, então a gente tem planos específicos, né? Por exemplo, para os bebês, a gente tem planos em que tem um monte de atividade, um monte de links indicando como fazer massagem nos bebês, como que você organiza o momento de descanso dos bebês, como que você sugestões de brincadeira, de interação adulto-criança, né, de jogos de linguagem, indicação de histórias para essa faixa etária, indicação, por exemplo, lá tem um conjunto de uma sequência de atividades relacionadas com o cesto do tesouro, que é muito bacana para os pais poderem ofertar para as crianças, porque ele pode muito trabalhar com os elementos que as crianças encontram em casa, e é uma atividade que o bebê ele se entretém com autonomia, né? A criança bem pequena também. Então, eu trago aí como sugestão, porque eu acho que não muda do que eu falei anteriormente, que a fala anterior, da ideia de ter essa rotina e ajudar o pai a ver nessa rotina como ela, por si, quando ela é vivida com qualidade nas interações, ela é promotora de muita aprendizagem, a gente também pode trazer algumas sugestões específicas, né, nos contextos em que isso couber, em que as famílias pedem, em que as famílias têm abertura para receber. Então, eu deixo a dica aqui dessa atividade, dessa possibilidade de trabalho. Aí, o próximo slide, Leandro, por favor. Outra pergunta, então, que apareceu bastante, pessoal, é em relação à alfabetização, né? E aí vale a gente fazer essa conversa que as inscrições, elas não tinham limite de faixa etária com que as pessoas trabalhavam, então a gente tem inscritos tanto de professores que trabalham na educação infantil, como também anos iniciais, do fundamental, anos finais, professores que trabalham no ensino superior. A gente tem uma super variedade de pessoas que entraram, se inscreveram e mandaram perguntas. A pergunta da alfabetização, ela entrou, né, muito na linha do que a colega Ana, logo no começo aqui, trouxe para a gente. Como que eu garanto o trabalho com alfabetização se não tem interação? Então, gente, não garante, né? A gente não garante. Do ponto de vista da educação infantil, por exemplo, o que a gente promove, né? Quais são os contextos
que estão presentes no processo de alfabetização das crianças, porque na educação infantil eu não alfabetizo, né? Eu tenho um processo que a gente chama de letramento, ou a gente pode dizer que é o processo do início da alfabetização, mas, por exemplo, trabalhar a ler todo dia para as crianças e garantir que as crianças conheçam uma diversidade de tipo de texto, memorizem esses textos de tanto ler e escutar essas histórias, memorizem e brinquem, né, façam uso nas situações de faz de conta, dos personagens, do enredo, né, da narrativa, e retomem a sequência da narrativa, qual é a mesma fala da personagem, da história que eu gosto. Todas essas situações que são vividas na educação infantil, no contexto da escola, com contextos intencionalmente organizados pelo professor, eles também acontecem em casa, eles podem acontecer. É o que a gente está chamando do momento livre, né, de brincadeira livre, é o que a gente está dizendo do momento da leitura diária do adulto com a criança, né? O que não vai ter, pessoal, o que não vai ter é a gente querer colocar o pai no lugar do professor, né? No lugar do professor que vai falar. Então, escreve aqui o nome dessa história, agora lê para mim o nome dessa história, como que o seu colega escreveu o nome dessa história. Esse contexto não existe. Essa pressão para os pais pode ser muita. Então, a gente tem que olhar e pensar com muito cuidado a partir dos contextos que a gente tem, das famílias com as quais a gente se relaciona. Muito importante neste momento é que a gente garantir que as crianças continuem tendo uma ampliação das suas experiências culturais, né, das suas experiências sociais, no contexto que a família pode ofertar, por meio desses recursos que a gente vai garantindo que as crianças possam ter, né? Mas essas atividades, esse período, a ideia não é que eles substituam o que a convivência, a intencionalidade de um trabalho pedagógico com um professor formado, né, no contexto escolar, possa trazer. Então, aqui estou falando bem especificamente da educação infantil. Quando eu falo que a gente não pode garantir, eu me referi ao termo garantir, né? A gente pode criar condições, a gente pode potencializar essas condições, né? Mas eu não posso garantir o processo de alfabetização à distância. Eu não devo querer isso, né? Porque a gente vai receber essas crianças de volta quando esse período passar e a gente vai trabalhar e garantir o direito que todas elas têm de acesso a uma educação de qualidade e construção de aprendizagens, conquistas de desenvolvimento que todas elas têm que ter neste período da infância. Isso nós vamos garantir, né? A gente vai ter que encontrar soluções para que a gente possa lidar com isso no retorno das crianças para a escola. Mas elas vão retornar à escola e aquilo que é específico do contexto escolar, a gente vai ter que garantir que se dê neste contexto. Aquilo que é partilhado, porque se dá numa relação, num fio condutor entre escola e casa, né, entre a família e a escola, aquilo sim eu posso ajudar as famílias num processo que é um processo natural da própria rotina deles, darem continuidade para essas experiências importantes que na escola a gente também dá continuidade, né? E só para fechar, então, só contar, eu esqueci de contar da telinha aqui do lado, mas você pode já ir olhando aqui as perguntas, se a gente vai abrir para perguntas. Eu também trouxe uma sugestão nesse sentido, de uma outra situação que a gente pensou lá na Global Me, como uma situação em que a gente apresentava alguns livros para os pais, que eram livros da rotina, que a gente lia com as crianças normalmente, e a gente mandava um textinho para o pai falando, olha, pais, você promover a leitura dessa história e conversar a partir dessa leitura sobre essas perguntas para as crianças, podem ajudar essas crianças a aprender alguns objetivos que estão ali presentes na nossa base. Mas não é nesse momento que elas vão estar aprendendo, é com muita clareza que
são objetivos que as crianças aprendem ao longo do tempo, mas que faz sentido se eles puderem, em casa, continuar lendo as histórias e conversando sobre as histórias com as crianças. Então, isso é possível fazer, né? Isso é possível fazer usando o link lá da Nova Escola que eu falei para vocês, como outros materiais, outros recursos, as atividades que a gente já fazia na escola. Lembrando sempre que o interlocutor é o pai, é a família, né? No caso da educação infantil, o interlocutor direto não é a criança, né? Bia, tem uma pergunta que acho que é bem de ordem prática. O pessoal ficou mais conversando aqui, dando sugestões, um compartilhando o que estava fazendo, foi bem legal a interação no chat. Ótimo. E essa pergunta da Simone, não sei se você quer comentar. Olha, Simone, eu acho que a ideia um pouco do método Montessori está muito relacionado com isso que a gente vem falando, né? É um método que aposta muito, né, nessa ideia da aprendizagem da criança pela ação, pela interação, pela vida cotidiana, né? Os materiais que a Montessori desenvolveu para pensar as atividades na escola, no contexto escolar, são muito materiais espelhados do contexto que a criança vive em casa. Então, com certeza, né? Com certeza essas atividades, essa metodologia vai apoiar. O desafio nesse momento é que a gente possa fazer essa tradução. A gente tomar cuidado para a gente não ser pedagogês com os pais. A gente sempre pensar a partir... O diálogo com os pais se dá a partir das atividades que são do cotidiano deles com as crianças, e como a gente enriquece isso com aquilo que já existe em casa, né? Com os contextos que são da casa de cada um, e como a gente apresenta isso sem uma pressão de ter que fazer, mas sim como algo leve, prazeroso, para que os pais contem com a gente, com os professores, como alguém que está aqui para ajudar, né? Está aqui para contribuir, não está aqui para ser um excesso ou mais um problema, mais uma tarefa na vida desses pais. Tem uma pergunta bem legal da Josilene Lima. Josilene Lima, perdão. Muito legal, Josilene. Como que a gente pode se organizar para esse momento de retorno, né? Eu acho que é muito interessante a gente concluir um tanto aqui da nossa discussão, pensando nessa perspectiva. Esse momento, gente, ele não é um momento eterno, mas ele é um momento muito importante de ser vivido com todo o seu cuidado, porque a gente está chegando nessas medidas extremas de confinamento, de isolamento social, porque a gente está tendo uma ação muito cuidadosa de proteger as nossas crianças, né? Se a gente conseguir ajudar as famílias a protegerem as suas crianças, e proteger as suas crianças é viver num ambiente tranquilo, saudável, com interações de qualidade, com vivências promotoras de experiências positivas para as crianças, se a gente conseguir ajudar nisso, quando essas crianças voltarem para a escola, elas vão voltar para a escola e a gente vai dar conta do que a gente precisa dar conta com elas. A gente não tem, na educação infantil, uma coisa que diga, se a criança não aprendeu a contar até 3, com 2 anos, ela não passou de ano. Isso não existe. As aprendizagens que são da educação infantil, se a gente olhar os objetivos de aprendizagem da base, eles falam de uma dimensão, de uma experiência que a criança tem. E por que é uma experiência? Porque a experiência é aquilo que transforma a vida da criança, que transforma a vida do sujeito que vive essa experiência. E a aprendizagem na infância, ela tem que ser vista desse lugar, como algo que é transformador. Quando a criança vive uma experiência, ela já não é mais a mesma, ela já passa a pensar sobre aquela sombra que ela antes não dava bola como alguma coisa diferente. Ela ainda não sabe que é a sombra, ela ainda vai ver essa sombra em diferentes lugares, ela ainda vai ver essa sombra aparecer e desaparecer, vai olhar para o céu, vai começar a pensar sobre isso, mas ela está vivendo, ela está fazendo descobertas que estão marcando ela, marcando a forma dela de pensar sobre a vida, sobre as coisas. Então, quando as crianças voltarem, a gente vai ter tempo
para trabalhar com as crianças aquilo que é a nossa importância, né, aquilo que é responsabilidade nossa de garantir para elas. E o contexto, a convivência com as outras crianças, a ampliação das vivências, o aprofundamento das aprendizagens das crianças, é isso que a gente vai mirar, né? A gente tem uma ideia de que o que as famílias vão estar garantindo nesse momento são essa ideia da continuidade, né? As crianças precisam continuar com a memória da continuidade daquilo que elas viveram por esse tempo que elas tiveram na escola. E a família, e essas interações que a gente vai promover online, essas trocas que a gente vai fazer, vai ajudar as crianças a manterem viva nelas essa lembrança, essa memória. E isso, por si só, é um propósito que desperta o desejo das crianças em estar de volta na escola, em relembrar né, as lembranças, os momentos que elas viveram ali. Quando as famílias olham para as crianças com esse cuidado que a gente falou hoje, as famílias vão estar ampliando as experiências dessas crianças. Quando essas crianças voltarem para a escola, elas vão chegar repletas de experiências novas, né? E nós vamos trabalhar a partir disso, aprofundando essas experiências, aprofundando cada uma delas, dando sentido para a continuidade das aprendizagens, para o desenvolvimento, né, o crescimento das crianças. Bom, Bia, acho que a gente passou por grande parte das questões, acho que muitas que eu acabei passando você já tinha comentado, passou em algum momento. Na verdade, eu queria aproveitar aqui para deixar, acho que o carinho todo que veio, muita gente agradecendo, concordam bastante com a sua fala, gostaram muito de ouvir as colocações que você trouxe, então a gente também queria agradecer muito a sua disponibilidade. A gente sabe que é um momento que para todo mundo está pesando em algum ponto e falar com tanta propriedade e também com tanta proximidade, né, dos pais e também dos professores, eu acho que isso ajudou muito. Então, a gente queria agradecer em nome da Tríade muito a sua presença. Vou abrir para você também fazer seus comentários finais. Antes disso, eu só comentar, pessoal, a gente vai deixar, então, daqui a alguns minutos, 30 minutos, a gente coloca um link na descrição do YouTube para quem quiser fazer o download das referências, e a gente também deixa esse vídeo disponível no YouTube. Então, se vocês quiserem indicar para outros educadores, ou mesmo pais que não puderam participar agora, que quiserem assistir depois, fica disponível, tá? Os nossos contatos estão aí na tela, e é isso. Muito, muito obrigado, Bia. Muito obrigada, Leandro, você, a Lilian, por essa iniciativa tão importante nesse momento, né? Eu acompanhei já as duas outras conversas que vocês fizeram, indico a todos que vejam, porque são muito ricas para esse contexto que a gente está pensando, olhando para a criança pequena, mas para a criança do full de anos iniciais, para o jovem, né? Para os adultos nesse contexto, então foi de uma riqueza muito grande. A Tríade vai continuar oferecendo esses bate-papos, então não vamos perder a comunicação, mesmo também nos canais de comunicação da Escola de Educadores, no Facebook. Mandem as suas perguntas, porque a gente pode continuar aí, né, Leandro, pensando outros temas de trocas para a gente poder estar junto nesse momento, porque eu acredito que é junto, ainda que online, ainda que dessa forma, que a gente se apoia e que a gente mantém a nossa esperança de que junto a gente vai passar por isso e que a gente vai estar de corações abertos para as nossas crianças e recebê-las com todo o amor, carinho e saudades que a gente está sentindo de cada uma delas. Obrigada a todas vocês, espero que eu tenha contribuído muito nessa nossa conversa. Um beijo para todos. Gente, muito, muito obrigado. E como a Bia comentou, a gente vai continuar tendo essas conversas. Na quinta, a gente vai ter uma conversa, principalmente com os times de tecnologia educacional, uma conversa mais técnica. E a gente deve soltar outras em breve, então acompanhem lá nas redes sociais. Gente, tchau, tchau. Fiquem em casa, lavem as mãos.